Olá pessoal, sou Maurício Folcovai, cirurgião dentista e publico conteúdo para que todos os cirurgiões dentistas pratiquem e atuem na estomatologia dentro dos seus consultórios, na sua clínica, no dia a dia do atendimento dos seus pacientes. Nós vamos conversar a respeito de úlcera traumática nas mucosas, úlcera traumática dentro da boca. Caso você não esteja inscrito no canal, por favor, dá um like, me acompanha no YouTube, me acompanha no Facebook e me acompanha no Instagram. Diariamente a gente publica muito conteúdo a respeito de estômago para que você possa, de verdade, colocar isso na prática lá no seu consultório. Mas a gente ia falar mesmo era de úlcera traumática. Então, vamos lá. Em muitas circunstâncias, nós abrimos mão do tratamento dessas lesões e dizemos para o paciente: é uma ferida, vai cicatrizar. Normalmente isso acontece, mas há muitas circunstâncias que nós podemos abreviar esse processo e tornar essa cicatrização mais rápida, diminuindo o tempo de cura e dando conforto para o paciente. Em algumas circunstâncias, essas úlceras permanecem por muito tempo e, nesses casos, elas exigem tratamento, elas precisam ser resolvidas. Não é possível que a gente permita que uma ferida, uma úlcera, fique aberta, exposta na boca por muitas semanas, por um tempo indeterminado. Há duas questões que nós precisamos ter atenção. A primeira delas é não simplificar as coisas e dizer para o paciente que toda ferida na boca é uma afta. A senhora está com uma afta aí. Não. A afta é uma doença autoimune que tem uma patogenia específica, quer dizer, ela tem um mecanismo de desenvolvimento da doença próprio, particular, e por isso, então, ela não é qualquer ferida que está acontecendo na boca. Úlceras traumáticas, elas ocorreram, como o nome diz, por um trauma, que pode estar atuando ainda, como por exemplo, a borda de uma prótese, a aresta de um dente fraturado, enfim, algum fator etiológico determinado que provocou a ulceração, que provocou o rompimento do epitélio e do conjuntivo, abrindo a ferida, abrindo aquela ulceração. O segundo aspecto importante é nós estarmos atentos ao câncer de boca, porque o câncer de boca é também uma úlcera, mas não é traumática, não existe um fator etiológico determinante atuando sobre a lesão, mas às vezes isso pode nos confundir. De que maneira? Isso às vezes pode nos confundir porque a gente pode ter um carcinoma que acabou atingindo a borda da prótese porque ele foi crescendo ou porque ele começou perto da prótese e a gente acabar imaginando que é uma úlcera traumática ou não. Mas isso é simples da gente resolver, porque se a gente tratar a úlcera traumática, num período curto de tempo, ela tem que melhorar. Não curar definitivamente, mas pelo menos melhorar. Se você instituir medidas terapêuticas para o tratamento da úlcera traumática, em pelo menos uma semana, ela tem que ter uma melhora considerável. Se ela não melhorar em uma semana, ou eventualmente se ela piorar, se ela aumentar de tamanho em uma semana, você tendo instituído o tratamento, você tendo tido atitudes sobre a ferida junto ao paciente, aí sim você pode suspeitar que ela não seja traumática, que ela seja alguma lesão de outra natureza. É simples, basta seguir o método. Institui uma forma de tratamento, acompanha essa forma de tratamento, e isso nós chamamos preservação, revisa os resultados e a sua conduta se isso for necessário. Como você vai tratar ou como você vai abordar a úlcera traumática? Bom, um dos complicantes que acontece, que acaba atrasando a cicatrização da lesão e que faz ela se perpetuar, é infecção secundária. Todos nós sabemos a quantidade gigantesca de micro-organismos que existem naturalmente dentro da boca de todas as pessoas. Esses micro-organismos podem colonizar a úlcera e atrasar o processo cicatricial, porque o organismo
além de cicatrizar, tem que ficar combatendo os micro-organismos que estão presentes ali na lesão. Então, o primeiro ponto, a primeira atitude, ela é mecânica, de remover o agente causal. Restaurar o dente, fazer a exodontia do resto radicular, se for o caso, ajustar a prótese. Não adianta a gente tratar a ferida, usar diferentes medicamentos se a gente não remover o fator etiológico. Para alguns colegas isso pode parecer óbvio, para outros nem tão óbvio assim. Depende da vivência e da experiência de cada um. Por isso a gente precisa dizer, para que fique claro para todo mundo. Se você não remover o agente causal, se você não retirar a dentadura, se você não fizer o ajuste do flanco, da borda da dentadura, você pode instituir o tratamento que você quiser, que não vai ter sucesso. Porque o agente causal continua atuando, continua perpetuando a lesão. Então não pense que você vai resolver com prescrição exclusivamente. Não, a prescrição ela vai ser necessária, muito provavelmente, não é nem em todos os casos. O que realmente vai ser necessário é a sua atuação, a sua ação sobre o agente causal. Ah, mas eu não faço prótese. Bom, alguém vai ter que fazer esse ajuste. E às vezes esse ajuste é simples. Às vezes é um leve desgaste. Às vezes é orientar o paciente para que ele permaneça algumas horas sem a prótese e o mais importante de tudo, investigar quanto tempo essa prótese tem de uso. Uma prótese com 6, 8, 9, 10 anos, ela não serve mais, muito provavelmente. Ela deve ser minuciosamente revisada, porque a reabsorção alveolar, ao envelhecimento natural do paciente, isso muda a estrutura de sustentação da prótese. Então, é preciso critério nisso. Resolvida essa questão que é meramente odontológica, né? Restaurar dente, remover tártaro, fazer exodontia de restos radiculares, ajustar próteses, quer sejam elas totais, quer sejam elas próteses parciais removíveis e muitas vezes próteses fixas que também precisam de ajustes, aí então nós podemos optar por instituir uma medida terapêutica com prescrição associada, com o intuito então de diminuir aquela infecção secundária ou de exclusivamente dar um prazo que pode ser curto, conforme nós já citamos, pode ser um prazo de 7 dias, a gente não espera que cure, mas a gente espera que a lesão melhore significativamente e até eventualmente cure. O que pode ser utilizado? Podem ser utilizados antibióticos de uso tópico, podem ser utilizadas pomadas anti-inflamatórias, bochechos, mas algo excelente que é amplamente utilizado na odontologia e que deve ser utilizado nessas situações também é a clorexidina. Bochechos de clorexidina 0,12% por 1 minuto a cada 12 horas. Por que a clorexidina? Porque ela tem especificidade para a microbiota da placa bacteriana, que é a microbiota preponderante, predominante dentro da boca e que muito provavelmente é a microbiota que está fazendo a infecção secundária naquela úlcera, naquela ferida. Posso associar mais coisas? Pode. Laser terapia, o laser de baixa potência, vermelho, aplicado no ponto central da úlcera e em pelo menos 4 pontos no entorno da lesão, de maneira que a gente acaba transferindo aí em torno de 20 joules naquela ferida, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, ajuda também bastante no processo cicatricial. Um detalhe importante da laser terapia é que usualmente a gente precisa mais do que uma aplicação. E esse intervalo de tempo ele não deve ser muito longo para que a gente tenha um efeito melhor. Então, se você puder, se for factível para o profissional e para o paciente, fazer uma aplicação de laser um dia sim, um dia não, ou seja, em torno de 3 vezes na semana, excelente. Novamente, esperamos um prazo curto de tempo para que essa lesão efetivamente melhore, um prazo de 7 a 10 dias para que ela apresente melhor. Mas lembra do que nós citamos antes, não adianta a laser terapia se você não removeu o agente causal, se o fator etiológico continua atuando ali.
Em lesões na língua, às vezes é difícil identificar esse agente causal porque a língua movimenta muito. É preciso que a gente faça um exame físico um pouco mais dinâmico, mobilizando as estruturas. Afinal de contas, os pacientes falam, os pacientes mastigam e o agente que está causando esse trauma não necessariamente vai estar bem do ladinho ali, bem junto da úlcera. Mas se a gente fizer um exame mais cuidadoso, nós acabamos encontrando aonde está essa aresta, aonde está esse dente fraturado, essa restauração mal adaptada que está provocando a úlcera, que pode estar à distância, principalmente quando a situação está acontecendo na língua. Bom, instituída a medida terapêutica, a lesão não melhorou dentro do prazo esperado. É possível esperar mais uma semana ainda? Pode esperar mais uma semana. Mas nós sabemos da nossa base lá de cicatrização que o epitélio ele recupera em 7 dias. Se a gente der o dobro do tempo em função de que já era uma lesão antiga e tal, 14 dias, ainda tudo bem. Mas não adianta a gente insistir numa medida terapêutica por mais tempo do que isso, se ela não está dando resultado. Por que razão do mundo a gente ia imaginar que a mesma atitude, lá num determinado momento, fosse mudar o seu resultado? Não é muito lógico. Aí então, pode ser recomendado ou adequado fazer a remoção cirúrgica dessa úlcera. Incisões normalmente elípticas que se unem, removendo toda a ferida e uma sutura. Não adianta simplesmente suturar as bordas da úlcera, né? Tem tecido necrótico ali. Se isso não for debridado, se não for removido todo esse tecido da ulceração, ela vai voltar a abrir, ela vai voltar a recidivar. Então é necessário remover cirurgicamente e aí fazer a sutura para que aquele tecido cicatrize, para ajudar de uma forma mais efetiva o processo de cicatrização. Outro detalhe muito importante, você suspeita então, pelo aspecto clínico, porque está endurecido quando você toca, que aquela não é uma úlcera traumática. Você já tentou tratar e não melhorou, piorou, pode ser um carcinoma. Nesse caso, na hipótese de você suspeitar de uma lesão maligna, a biópsia ela é parcial. Porque nós não podemos oferecer para o oncologista depois uma cicatriz para ele tratar, porque ele não vai conseguir fazer um tratamento efetivo do câncer. Ah, mas eu vou ter que operar 2 vezes o paciente? Talvez sim, discuta isso com o paciente. Olha, sua ferida não está se comportando adequadamente, nós vamos tirar uma parte dela apenas para saber do que se trata, e aí, quando a lesão tiver nome e sobrenome, quando vier o resultado do exame histopatológico, nós vamos definir. E as hipóteses são 3. Talvez não precise fazer mais nada. Talvez nós façamos um procedimento igual a esse para retirar outra parte da lesão. Talvez a sua lesão exija tratamento por um outro colega, que então vai lhe tratar, porque vai estar fora da minha competência, fora da minha área de atuação. E essa última hipótese é na eventualidade de que seja uma lesão maligna. Existem outras situações ulceradas na boca, como o cancro de inoculação da sífilis, não é uma úlcera traumática, mas aí a nossa anamnese ela tem que ser bem criteriosa, tem que ser bem detalhada. Nós não vamos achar um agente etiológico, assim como nós achamos nas úlceras traumáticas. Mas esse período de acompanhamento, depois que a gente institui uma forma de tratamento, ele é muito importante para que a gente tenha confiança e tenha certeza do que a gente está fazendo. Portanto, não deixe de tratar as úlceras dos pacientes e não deixe de acompanhar o seu tratamento para ver se ele está de verdade dando resultado. Eu sou Maurício Focuvais, publico conteúdo para que todos os dentistas façam estômato no dia a dia dos seus consultórios, independente da sua especialidade, independente do seu local de atuação. Me acompanha no Facebook, no Instagram, no YouTube. Diariamente tem conteúdo sendo publicado, sendo postado. Se você gostou, marca alguém aqui para assistir esse vídeo também, dá um like no canal. Um grande abraço.